assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A desconfiança de um homem coloca em alerta todas as autoridades mundiais. Seria possível um exército inimigo dominar o clima mundial? Uma nova arma dá indícios de ter sido criada, e ela tem o poder de fazer com que a natureza se volte contra os inimigos de quem a possui. Agora, é preciso descobrir, o mais depressa possível, quem está por trás desse plano audacioso que colocará em risco a vida em todo o planeta Terra. O que ninguém imaginava é que a natureza não pode ser controlada. E, uma vez dado início nesse processo de destruição, as consequências serão imprevisíveis. Um planeta em fúria, pronto para destruir tudo o que vê pela frente. Fabulosos efeitos especiais, muito realistas, fazem parte dessa grande aventura. Encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de homens e mulheres corajosos irá tentar encontrar o caminho de volta para a harmonia com o planeta. Será preciso ser rápido, antes que o apocalipse se torne uma realidade. A desconfiança crescente de um grupo de cientistas coloca em alerta todas as autoridades globais. Seria possível que uma série de eventos climáticos extremos esteja ligada a um complexo sistema de satélites destinado a controlar o clima mundial? Uma nova tecnologia dá indícios de ter sido desenvolvida, e essa tecnologia tem o poder de alterar radicalmente as condições meteorológicas, fazendo com que a natureza se volte contra as cidades e os países que a utilizam. Agora, é necessário descobrir, o mais rápido possível, quem está por trás desse plano ameaçador, que pode colocar em risco a sobrevivência do planeta Terra. O que ninguém imaginava é que o sistema climático não pode ser controlado de forma segura, e uma vez iniciado esse processo de manipulação climática, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis. Um planeta em caos, pronto para enfrentar tempestades, furacões e inundações devastadoras. Efeitos visuais espetaculares e muito realistas fazem parte dessa grande produção. Restaurar a ordem climática e encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de cientistas e especialistas destemidos tentará resolver a crise e restaurar o equilíbrio do clima global. Será preciso agir rapidamente, antes que o apocalipse climático se torne uma realidade irreversível. Com o planeta à beira da destruição, a equipe de especialistas enfrenta uma corrida contra o tempo. Eles precisam desvendar a complexa teia de sabotagem que está por trás dos desastres naturais em massa, que afetam regiões inteiras e colocam milhões de vidas em perigo. A tecnologia de controle climático, que deveria ser uma solução, revela-se uma ameaça colossal, amplificando tempestades e desastres em uma escala sem precedentes. À medida que tempestades gigantescas, furacões devastadores e inundações arrasadoras atingem várias partes do mundo, a equipe deve enfrentar não apenas os desafios naturais, mas também a resistência de aqueles que têm interesses próprios na manutenção do caos. Em meio a essas catástrofes, eles tentam identificar e desativar os dispositivos responsáveis, enquanto lutam para salvar as cidades e comunidades ameaçadas. A tensão aumenta quando descobrem que a chave para salvar o planeta pode estar em uma solução inovadora, mas extremamente arriscada. A equipe precisa superar desafios técnicos e lidar com conflitos internos para implementar uma estratégia que possa restaurar o equilíbrio climático. O sucesso dependerá de sua habilidade de trabalhar em conjunto e de tomar decisões rápidas e precisas, enquanto o mundo continua a desmoronar ao seu redor. Enquanto a estabilidade climática começa a ser restaurada, o filme destaca a resiliência e a coragem dos protagonistas, que enfrentaram desafios extremos e superaram obstáculos quase intransponíveis. As consequências das ações da equipe são evidentes na recuperação gradual das regiões afetadas, que começam a se reconstruir e a voltar à normalidade. O filme enfatiza a importância da cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente, mostrando como o esforço coletivo pode fazer a diferença diante de crises globais. As cenas finais mostram o retorno à paz e à harmonia com a natureza.
mas também refletem uma lição duradoura sobre a necessidade de uma abordagem equilibrada e cuidadosa ao lidar com tecnologias poderosas. A equipe de heróis, agora reconhecida por sua bravura e competência, se despede com um sentimento de realização e esperança. A mensagem final do filme é clara. A humanidade deve respeitar e proteger o planeta, aprendendo com as dificuldades enfrentadas e adotando práticas sustentáveis para garantir um futuro seguro e equilibrado. Com o planeta em processo de recuperação, o filme conclui com uma série de cenas que ilustram a nova era de conscientização ambiental. As imagens mostram comunidades reconstruídas, com infraestrutura adaptada para resistir a futuros desastres e práticas sustentáveis sendo adotadas em grande escala. Os protagonistas, agora reconhecidos como heróis, são homenageados em cerimônias globais, simbolizando a vitória da ciência e da coragem sobre a adversidade. Eles se tornam defensores de um novo compromisso com a proteção do meio ambiente, utilizando sua experiência para educar e inspirar outros sobre a importância da prevenção e da gestão responsável dos recursos naturais. A trama deixa uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios aparentemente insuperáveis, ressaltando que, embora o caminho para a recuperação possa ser longo e árduo, a união e a determinação podem levar a um futuro mais seguro e sustentável. Enquanto o planeta continua a se recuperar, o filme revela como o evento catastrófico gerou um movimento global para a preservação ambiental. Governos, empresas e cidadãos se mobilizam para implementar novas políticas e tecnologias que visam minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. As comunidades se tornam mais conscientes e ativas na proteção dos recursos naturais, adotando práticas que reduzem a pegada ecológica e promovem a regeneração dos ecossistemas. A equipe de heróis se transforma em líderes de um movimento global, organizando conferências e campanhas para compartilhar seu conhecimento e experiências. Eles trabalham para garantir que a nova era de vigilância e responsabilidade ambiental se mantenha firme e que o progresso feito não seja perdido com o tempo. Suas histórias inspiram novas gerações a valorizar e proteger o planeta, mantendo viva a lição sobre a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa. A cena final do filme destaca uma cerimônia internacional em que líderes mundiais, cientistas e representantes de comunidades se reúnem para celebrar a restauração do equilíbrio ambiental. O evento é marcado por discursos emocionantes e apresentações que ilustram os avanços feitos em ciência, tecnologia e políticas ambientais. Os protagonistas, agora figuras de destaque na luta ambiental, recebem reconhecimento por sua coragem e dedicação, mas também compartilham o palco com jovens ativistas e cientistas emergentes que prometem continuar o trabalho iniciado. Eles enfatizam a importância de manter a vigilância e o compromisso com a proteção do planeta, sublinhando que a verdadeira vitória não está apenas na recuperação, mas na criação de um legado de responsabilidade e ação contínua. A câmera então mostra imagens de projetos de reabilitação ambiental bem-sucedidos, como florestas regeneradas, áreas costeiras restauradas e comunidades que prosperam com práticas sustentáveis. O filme destaca a resiliência da natureza e o impacto positivo das ações humanas bem direcionadas. A mensagem final do filme ressoa com um tom otimista. Apesar das dificuldades enfrentadas e das crises que podem surgir, a capacidade de aprender, adaptar e colaborar pode transformar desafios em oportunidades para um futuro mais promissor. O filme termina com uma panorâmica do planeta, mostrando um mundo que, embora marcado pelas cicatrizes do passado, está agora em um caminho de recuperação e renovação, com uma nova geração pronta para continuar o trabalho de preservação e desenvolvimento sustentável. Com créditos finais acompanhados por uma trilha sonora inspiradora, o filme deixa uma impressão duradoura de esperança e determinação, enfatizando a importância da união global para enfrentar os desafios ambientais e garantir um futuro sustentável para todos. Após a emocionante cerimônia internacional, o filme ainda reserva uma última sequência, carregada de simbolismo e reflexão. Uma voz em off, pertencente a um dos protagonistas, narra uma mensagem de despedida que ressoa profundamente com o público. Ela fala sobre a fragilidade da Terra,
sobre como o planeta, apesar de sua força e vastidão, depende do cuidado e respeito da humanidade. A narração reflete sobre o aprendizado que a humanidade precisou enfrentar e a transformação pela qual passou ao perceber que o poder de destruir e criar está paradoxalmente em suas mãos. Enquanto a voz narra, as cenas mudam. Vemos crianças brincando em prados verdes, rios cristalinos correndo novamente, animais retornando a habitats que haviam sido destruídos. Em uma cidade futurista, totalmente reconstruída com tecnologias ecológicas, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, usando energia limpa e renovável, cercadas de áreas verdes, num contraste poderoso com o cenário caótico de destruição que dominou os momentos iniciais do filme. A desconfiança de um homem coloca em alerta todas as autoridades mundiais. Seria possível um exército inimigo dominar o clima mundial? Uma nova arma dá indícios de ter sido criada, e ela tem o poder de fazer com que a natureza se volte contra os inimigos de quem a possui. Agora, é preciso descobrir, o mais depressa possível, quem está por trás desse plano audacioso que colocará em risco a vida em todo o planeta Terra. O que ninguém imaginava é que a natureza não pode ser controlada. E, uma vez dado início nesse processo de destruição, as consequências serão imprevisíveis. Um planeta em fúria, pronto para destruir tudo o que vê pela frente. Fabulosos efeitos especiais, muito realistas, fazem parte dessa grande aventura. Encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de homens e mulheres corajosos irá tentar encontrar o caminho de volta para a harmonia com o planeta. Será preciso ser rápido, antes que o apocalipse se torne uma realidade. A desconfiança crescente de um grupo de cientistas coloca em alerta todas as autoridades globais. Seria possível que uma série de eventos climáticos extremos esteja ligada a um complexo sistema de satélites destinado a controlar o clima mundial? Uma nova tecnologia dá indícios de ter sido desenvolvida, e essa tecnologia tem o poder de alterar radicalmente as condições meteorológicas, fazendo com que a natureza se volte contra as cidades e os países que a utilizam. Agora, é necessário descobrir, o mais rápido possível, quem está por trás desse plano ameaçador, que pode colocar em risco a sobrevivência do planeta Terra. O que ninguém imaginava é que o sistema climático não pode ser controlado de forma segura, e uma vez iniciado esse processo de manipulação climática, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis. Um planeta em caos, pronto para enfrentar tempestades, furacões e inundações devastadoras. Efeitos visuais espetaculares e muito realistas fazem parte dessa grande produção. Restaurar a ordem climática e encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de cientistas e especialistas destemidos tentará resolver a crise e restaurar o equilíbrio do clima global. Será preciso agir rapidamente, antes que o apocalipse climático se torne uma realidade irreversível. Com o planeta à beira da destruição, a equipe de especialistas enfrenta uma corrida contra o tempo. Eles precisam desvendar a complexa teia de sabotagem que está por trás dos desastres naturais em massa, que afetam regiões inteiras e colocam milhões de vidas em perigo. A tecnologia de controle climático, que deveria ser uma solução, revela-se uma ameaça colossal, amplificando tempestades e desastres em uma escala sem precedentes. À medida que tempestades gigantescas, furacões devastadores e inundações arrasadoras atingem várias partes do mundo, a equipe deve enfrentar não apenas os desafios naturais, mas também a resistência de aqueles que têm interesses próprios na manutenção do caos. Em meio a essas catástrofes, eles tentam identificar e desativar os dispositivos responsáveis, enquanto lutam para salvar as cidades e comunidades ameaçadas. A tensão aumenta quando descobrem que a chave para salvar o planeta pode estar em uma solução inovadora, mas extremamente arriscada. A equipe precisa superar desafios técnicos e lidar com conflitos internos para implementar uma estratégia que possa restaurar o equilíbrio climático. O sucesso dependerá de sua habilidade de trabalhar em conjunto e de tomar decisões rápidas e precisas, enquanto o mundo continua a desmoronar ao seu redor.
Enquanto a estabilidade climática começa a ser restaurada, o filme destaca a resiliência e a coragem dos protagonistas, que enfrentaram desafios extremos e superaram obstáculos quase intransponíveis. As consequências das ações da equipe são evidentes na recuperação gradual das regiões afetadas, que começam a se reconstruir e a voltar à normalidade. O filme enfatiza a importância da cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente, mostrando como o esforço coletivo pode fazer a diferença diante de crises globais. As cenas finais mostram o retorno à paz e à harmonia com a natureza, mas também refletem uma lição duradoura sobre a necessidade de uma abordagem equilibrada e cuidadosa ao lidar com tecnologias poderosas. A equipe de heróis, agora reconhecida por sua bravura e competência, se despede com um sentimento de realização e esperança. A mensagem final do filme é clara: a humanidade deve respeitar e proteger o planeta, aprendendo com as dificuldades enfrentadas e adotando práticas sustentáveis para garantir um futuro seguro e equilibrado. Com o planeta em processo de recuperação, o filme conclui com uma série de cenas que ilustram a nova era de conscientização ambiental. As imagens mostram comunidades reconstruídas, com infraestrutura adaptada para resistir a futuros desastres e práticas sustentáveis sendo adotadas em grande escala. Os protagonistas, agora reconhecidos como heróis, são homenageados em cerimônias globais, simbolizando a vitória da ciência e da coragem sobre a adversidade. Eles se tornam defensores de um novo compromisso com a proteção do meio ambiente, utilizando sua experiência para educar e inspirar outros sobre a importância da prevenção e da gestão responsável dos recursos naturais. A trama deixa uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios aparentemente insuperáveis, ressaltando que, embora o caminho para a recuperação possa ser longo e árduo, a união e a determinação podem levar a um futuro mais seguro e sustentável. Enquanto o planeta continua a se recuperar, o filme revela como o evento catastrófico gerou um movimento global para a preservação ambiental. Governos, empresas e cidadãos se mobilizam para implementar novas políticas e tecnologias que visam minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. As comunidades se tornam mais conscientes e ativas na proteção dos recursos naturais, adotando práticas que reduzem a pegada ecológica e promovem a regeneração dos ecossistemas. A equipe de heróis se transforma em líderes de um movimento global, organizando conferências e campanhas para compartilhar seu conhecimento e experiências. Eles trabalham para garantir que a nova era de vigilância e responsabilidade ambiental se mantenha firme e que o progresso feito não seja perdido com o tempo. Suas histórias inspiram novas gerações a valorizar e proteger o planeta, mantendo viva a lição sobre a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa. A cena final do filme destaca uma cerimônia internacional em que líderes mundiais, cientistas e representantes de comunidades se reúnem para celebrar a restauração do equilíbrio ambiental. O evento é marcado por discursos emocionantes e apresentações que ilustram os avanços feitos em ciência, tecnologia e políticas ambientais. Os protagonistas, agora figuras de destaque na luta ambiental, recebem reconhecimento por sua coragem e dedicação, mas também compartilham o palco com jovens ativistas e cientistas emergentes que prometem continuar o trabalho iniciado. Eles enfatizam a importância de manter a vigilância e o compromisso com a proteção do planeta, sublinhando que a verdadeira vitória não está apenas na recuperação, mas na criação de um legado de responsabilidade e ação contínua. A câmera então mostra imagens de projetos de reabilitação ambiental bem-sucedidos, como florestas regeneradas, áreas costeiras restauradas e comunidades que prosperam com práticas sustentáveis. O filme destaca a resiliência da natureza e o impacto positivo das ações humanas bem direcionadas. A mensagem final do filme ressoa com um tom otimista. Apesar das dificuldades enfrentadas e das crises que podem surgir, a capacidade de aprender, adaptar e colaborar pode transformar desafios em oportunidades para um futuro mais promissor. O filme termina com uma panorâmica do planeta, mostrando um mundo que,
embora marcado pelas cicatrizes do passado, está agora em um caminho de recuperação e renovação, com uma nova geração pronta para continuar o trabalho de preservação e desenvolvimento sustentável. Com créditos finais acompanhados por uma trilha sonora inspiradora, o filme deixa uma impressão duradoura de esperança e determinação, enfatizando a importância da união global para enfrentar os desafios ambientais e garantir um futuro sustentável para todos. Após a emocionante cerimônia internacional, o filme ainda reserva uma última sequência, carregada de simbolismo e reflexão. Uma voz em off, pertencente a um dos protagonistas, narra uma mensagem de despedida que ressoa profundamente com o público. Ela fala sobre a fragilidade da Terra, sobre como o planeta, apesar de sua força e vastidão, depende do cuidado e respeito da humanidade. A narração reflete sobre o aprendizado que a humanidade precisou enfrentar e a transformação pela qual passou ao perceber que o poder de destruir e criar está paradoxalmente em suas mãos. Enquanto a voz narra, as cenas mudam. Vemos crianças brincando em prados verdes, rios cristalinos correndo novamente, animais retornando a habitats que haviam sido destruídos. Em uma cidade futurista, totalmente reconstruída com tecnologias ecológicas, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, usando energia limpa e renovável, cercadas de áreas verdes, num contraste poderoso com o cenário caótico de destruição que dominou os momentos iniciais do filme. A desconfiança de um homem coloca em alerta todas as autoridades mundiais. Seria possível um exército inimigo dominar o clima mundial? Uma nova arma dá indícios de ter sido criada, e ela tem o poder de fazer com que a natureza se volte contra os inimigos de quem a possui. Agora, é preciso descobrir, o mais depressa possível, quem está por trás desse plano audacioso que colocará em risco a vida em todo o planeta Terra. O que ninguém imaginava é que a natureza não pode ser controlada. E, uma vez dado início nesse processo de destruição, as consequências serão imprevisíveis. Um planeta em fúria, pronto para destruir tudo o que vê pela frente. Fabulosos efeitos especiais, muito realistas, fazem parte dessa grande aventura. Encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de homens e mulheres corajosos irá tentar encontrar o caminho de volta para a harmonia com o planeta. Será preciso ser rápido, antes que o apocalipse se torne uma realidade. A desconfiança crescente de um grupo de cientistas coloca em alerta todas as autoridades globais. Seria possível que uma série de eventos climáticos extremos esteja ligada a um complexo sistema de satélites destinado a controlar o clima mundial? Uma nova tecnologia dá indícios de ter sido desenvolvida, e essa tecnologia tem o poder de alterar radicalmente as condições meteorológicas, fazendo com que a natureza se volte contra as cidades e os países que a utilizam. Agora, é necessário descobrir, o mais rápido possível, quem está por trás desse plano ameaçador, que pode colocar em risco a sobrevivência do planeta Terra. O que ninguém imaginava é que o sistema climático não pode ser controlado de forma segura, e uma vez iniciado esse processo de manipulação climática, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis. Um planeta em caos, pronto para enfrentar tempestades, furacões e inundações devastadoras. Efeitos visuais espetaculares e muito realistas fazem parte dessa grande produção. Restaurar a ordem climática e encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de cientistas e especialistas destemidos tentará resolver a crise e restaurar o equilíbrio do clima global. Será preciso agir rapidamente, antes que o apocalipse climático se torne uma realidade irreversível. Com o planeta à beira da destruição, a equipe de especialistas enfrenta uma corrida contra o tempo. Eles precisam desvendar a complexa teia de sabotagem que está por trás dos desastres naturais em massa, que afetam regiões inteiras e colocam milhões de vidas em perigo. A tecnologia de controle climático, que deveria ser uma solução, revela-se uma ameaça colossal, amplificando tempestades e desastres em uma escala sem precedentes. À medida que tempestades gigantescas, furacões devastadores e inundações arrasadoras atingem várias partes do mundo, a equipe deve enfrentar não apenas os desafios naturais, mas também a resistência de aqueles que têm interesses próprios na manutenção do caos.
Em meio a essas catástrofes, eles tentam identificar e desativar os dispositivos responsáveis, enquanto lutam para salvar as cidades e comunidades ameaçadas. A tensão aumenta quando descobrem que a chave para salvar o planeta pode estar em uma solução inovadora, mas extremamente arriscada. A equipe precisa superar desafios técnicos e lidar com conflitos internos para implementar uma estratégia que possa restaurar o equilíbrio climático. O sucesso dependerá de sua habilidade de trabalhar em conjunto e de tomar decisões rápidas e precisas, enquanto o mundo continua a desmoronar ao seu redor. Enquanto a estabilidade climática começa a ser restaurada, o filme destaca a resiliência e a coragem dos protagonistas, que enfrentaram desafios extremos e superaram obstáculos quase intransponíveis. As consequências das ações da equipe são evidentes na recuperação gradual das regiões afetadas, que começam a se reconstruir e a voltar à normalidade. O filme enfatiza a importância da cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente, mostrando como o esforço coletivo pode fazer a diferença diante de crises globais. As cenas finais mostram o retorno à paz e à harmonia com a natureza, mas também refletem uma lição duradoura sobre a necessidade de uma abordagem equilibrada e cuidadosa ao lidar com tecnologias poderosas. A equipe de heróis, agora reconhecida por sua bravura e competência, se despede com um sentimento de realização e esperança. A mensagem final do filme é clara: a humanidade deve respeitar e proteger o planeta, aprendendo com as dificuldades enfrentadas e adotando práticas sustentáveis para garantir um futuro seguro e equilibrado. Com o planeta em processo de recuperação, o filme conclui com uma série de cenas que ilustram a nova era de conscientização ambiental. As imagens mostram comunidades reconstruídas, com infraestrutura adaptada para resistir a futuros desastres e práticas sustentáveis sendo adotadas em grande escala. Os protagonistas, agora reconhecidos como heróis, são homenageados em cerimônias globais, simbolizando a vitória da ciência e da coragem sobre a adversidade. Eles se tornam defensores de um novo compromisso com a proteção do meio ambiente, utilizando sua experiência para educar e inspirar outros sobre a importância da prevenção e da gestão responsável dos recursos naturais. A trama deixa uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios aparentemente insuperáveis, ressaltando que, embora o caminho para a recuperação possa ser longo e árduo, a união e a determinação podem levar a um futuro mais seguro e sustentável. Enquanto o planeta continua a se recuperar, o filme revela como o evento catastrófico gerou um movimento global para a preservação ambiental. Governos, empresas e cidadãos se mobilizam para implementar novas políticas e tecnologias que visam minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. As comunidades se tornam mais conscientes e ativas na proteção dos recursos naturais, adotando práticas que reduzem a pegada ecológica e promovem a regeneração dos ecossistemas. A equipe de heróis se transforma em líderes de um movimento global, organizando conferências e campanhas para compartilhar seu conhecimento e experiências. Eles trabalham para garantir que a nova era de vigilância e responsabilidade ambiental se mantenha firme e que o progresso feito não seja perdido com o tempo. Suas histórias inspiram novas gerações a valorizar e proteger o planeta, mantendo viva a lição sobre a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa. A cena final do filme destaca uma cerimônia internacional em que líderes mundiais, cientistas e representantes de comunidades se reúnem para celebrar a restauração do equilíbrio ambiental. O evento é marcado por discursos emocionantes e apresentações que ilustram os avanços feitos em ciência, tecnologia e políticas ambientais. Os protagonistas, agora figuras de destaque na luta ambiental, recebem reconhecimento por sua coragem e dedicação, mas também compartilham o palco com jovens ativistas e cientistas emergentes que prometem continuar o trabalho iniciado. Eles enfatizam a importância de manter a vigilância e o compromisso com a proteção do planeta, sublinhando que a verdadeira vitória não está apenas na recuperação, mas na criação de um legado de responsabilidade e ação contínua. A câmera então mostra imagens de projetos de reabilitação ambiental bem-sucedidos, como florestas regeneradas,
áreas costeiras restauradas e comunidades que prosperam com práticas sustentáveis. O filme destaca a resiliência da natureza e o impacto positivo das ações humanas bem direcionadas. A mensagem final do filme ressoa com um tom otimista. Apesar das dificuldades enfrentadas e das crises que podem surgir, a capacidade de aprender, adaptar e colaborar pode transformar desafios em oportunidades para um futuro mais promissor. O filme termina com uma panorâmica do planeta, mostrando um mundo que, embora marcado pelas cicatrizes do passado, está agora em um caminho de recuperação e renovação, com uma nova geração pronta para continuar o trabalho de preservação e desenvolvimento sustentável. Com créditos finais acompanhados por uma trilha sonora inspiradora, o filme deixa uma impressão duradoura de esperança e determinação, enfatizando a importância da união global para enfrentar os desafios ambientais e garantir um futuro sustentável para todos. Após a emocionante cerimônia internacional, o filme ainda reserva uma última sequência, carregada de simbolismo e reflexão. Uma voz em off, pertencente a um dos protagonistas, narra uma mensagem de despedida que ressoa profundamente com o público. Ela fala sobre a fragilidade da Terra, sobre como o planeta, apesar de sua força e vastidão, depende do cuidado e respeito da humanidade. A narração reflete sobre o aprendizado que a humanidade precisou enfrentar e a transformação pela qual passou ao perceber que o poder de destruir e criar está paradoxalmente em suas mãos. Enquanto a voz narra, as cenas mudam. Vemos crianças brincando em prados verdes, rios cristalinos correndo novamente, animais retornando a habitats que haviam sido destruídos. Em uma cidade futurista, totalmente reconstruída com tecnologias ecológicas, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, usando energia limpa e renovável, cercadas de áreas verdes, num contraste poderoso com o cenário caótico de destruição que dominou os momentos iniciais do filme. A desconfiança de um homem coloca em alerta todas as autoridades mundiais. Seria possível um exército inimigo dominar o clima mundial? Uma nova arma dá indícios de ter sido criada, e ela tem o poder de fazer com que a natureza se volte contra os inimigos de quem a possui. Agora, é preciso descobrir, o mais depressa possível, quem está por trás desse plano audacioso que colocará em risco a vida em todo o planeta Terra. O que ninguém imaginava é que a natureza não pode ser controlada. E, uma vez dado início nesse processo de destruição, as consequências serão imprevisíveis. Um planeta em fúria, pronto para destruir tudo o que vê pela frente. Fabulosos efeitos especiais, muito realistas, fazem parte dessa grande aventura. Encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de homens e mulheres corajosos irá tentar encontrar o caminho de volta para a harmonia com o planeta. Será preciso ser rápido, antes que o apocalipse se torne uma realidade. A desconfiança crescente de um grupo de cientistas coloca em alerta todas as autoridades globais. Seria possível que uma série de eventos climáticos extremos esteja ligada a um complexo sistema de satélites destinado a controlar o clima mundial? Uma nova tecnologia dá indícios de ter sido desenvolvida, e essa tecnologia tem o poder de alterar radicalmente as condições meteorológicas, fazendo com que a natureza se volte contra as cidades e os países que a utilizam. Agora, é necessário descobrir, o mais rápido possível, quem está por trás desse plano ameaçador, que pode colocar em risco a sobrevivência do planeta Terra. O que ninguém imaginava é que o sistema climático não pode ser controlado de forma segura, e uma vez iniciado esse processo de manipulação climática, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis. Um planeta em caos, pronto para enfrentar tempestades, furacões e inundações devastadoras. Efeitos visuais espetaculares e muito realistas fazem parte dessa grande produção. Restaurar a ordem climática e encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de cientistas e especialistas destemidos tentará resolver a crise e restaurar o equilíbrio do clima global. Será preciso agir rapidamente, antes que o apocalipse climático se torne uma realidade irreversível. Com o planeta à beira da destruição, a equipe de especialistas enfrenta uma corrida contra o tempo.
Eles precisam desvendar a complexa teia de sabotagem que está por trás dos desastres naturais em massa, que afetam regiões inteiras e colocam milhões de vidas em perigo. A tecnologia de controle climático, que deveria ser uma solução, revela-se uma ameaça colossal, amplificando tempestades e desastres em uma escala sem precedentes. À medida que tempestades gigantescas, furacões devastadores e inundações arrasadoras atingem várias partes do mundo, a equipe deve enfrentar não apenas os desafios naturais, mas também a resistência de aqueles que têm interesses próprios na manutenção do caos. Em meio a essas catástrofes, eles tentam identificar e desativar os dispositivos responsáveis, enquanto lutam para salvar as cidades e comunidades ameaçadas. A tensão aumenta quando descobrem que a chave para salvar o planeta pode estar em uma solução inovadora, mas extremamente arriscada. A equipe precisa superar desafios técnicos e lidar com conflitos internos para implementar uma estratégia que possa restaurar o equilíbrio climático. O sucesso dependerá de sua habilidade de trabalhar em conjunto e de tomar decisões rápidas e precisas, enquanto o mundo continua a desmoronar ao seu redor. Enquanto a estabilidade climática começa a ser restaurada, o filme destaca a resiliência e a coragem dos protagonistas, que enfrentaram desafios extremos e superaram obstáculos quase intransponíveis. As consequências das ações da equipe são evidentes na recuperação gradual das regiões afetadas, que começam a se reconstruir e a voltar à normalidade. O filme enfatiza a importância da cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente, mostrando como o esforço coletivo pode fazer a diferença diante de crises globais. As cenas finais mostram o retorno à paz e à harmonia com a natureza, mas também refletem uma lição duradoura sobre a necessidade de uma abordagem equilibrada e cuidadosa ao lidar com tecnologias poderosas. A equipe de heróis, agora reconhecida por sua bravura e competência, se despede com um sentimento de realização e esperança. A mensagem final do filme é clara. A humanidade deve respeitar e proteger o planeta, aprendendo com as dificuldades enfrentadas e adotando práticas sustentáveis para garantir um futuro seguro e equilibrado. Com o planeta em processo de recuperação, o filme conclui com uma série de cenas que ilustram a nova era de conscientização ambiental. As imagens mostram comunidades reconstruídas, com infraestrutura adaptada para resistir a futuros desastres e práticas sustentáveis sendo adotadas em grande escala. Os protagonistas, agora reconhecidos como heróis, são homenageados em cerimônias globais, simbolizando a vitória da ciência e da coragem sobre a adversidade. Eles se tornam defensores de um novo compromisso com a proteção do meio ambiente, utilizando sua experiência para educar e inspirar outros sobre a importância da prevenção e da gestão responsável dos recursos naturais. A trama deixa uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios aparentemente insuperáveis, ressaltando que, embora o caminho para a recuperação possa ser longo e árduo, a união e a determinação podem levar a um futuro mais seguro e sustentável. Enquanto o planeta continua a se recuperar, o filme revela como o evento catastrófico gerou um movimento global para a preservação ambiental. Governos, empresas e cidadãos se mobilizam para implementar novas políticas e tecnologias que visam minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. As comunidades se tornam mais conscientes e ativas na proteção dos recursos naturais, adotando práticas que reduzem a pegada ecológica e promovem a regeneração dos ecossistemas. A equipe de heróis se transforma em líderes de um movimento global, organizando conferências e campanhas para compartilhar seu conhecimento e experiências. Eles trabalham para garantir que a nova era de vigilância e responsabilidade ambiental se mantenha firme e que o progresso feito não seja perdido com o tempo. Suas histórias inspiram novas gerações a valorizar e proteger o planeta, mantendo viva a lição sobre a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa. A cena final do filme destaca uma cerimônia internacional em que líderes mundiais, cientistas e representantes de comunidades se reúnem para celebrar a restauração do equilíbrio ambiental. O evento é marcado por discursos emocionantes e apresentações que ilustram os avanços feitos em ciência, tecnologia e políticas ambientais.
Os protagonistas, agora figuras de destaque na luta ambiental, recebem reconhecimento por sua coragem e dedicação, mas também compartilham o palco com jovens ativistas e cientistas emergentes que prometem continuar o trabalho iniciado. Eles enfatizam a importância de manter a vigilância e o compromisso com a proteção do planeta, sublinhando que a verdadeira vitória não está apenas na recuperação, mas na criação de um legado de responsabilidade e ação contínua. A câmera então mostra imagens de projetos de reabilitação ambiental bem-sucedidos, como florestas regeneradas, áreas costeiras restauradas e comunidades que prosperam com práticas sustentáveis. O filme destaca a resiliência da natureza e o impacto positivo das ações humanas bem direcionadas. A mensagem final do filme ressoa com um tom otimista. Apesar das dificuldades enfrentadas e das crises que podem surgir, a capacidade de aprender, adaptar e colaborar pode transformar desafios em oportunidades para um futuro mais promissor. O filme termina com uma panorâmica do planeta, mostrando um mundo que, embora marcado pelas cicatrizes do passado, está agora em um caminho de recuperação e renovação, com uma nova geração pronta para continuar o trabalho de preservação e desenvolvimento sustentável. Com créditos finais acompanhados por uma trilha sonora inspiradora, o filme deixa uma impressão duradoura de esperança e determinação, enfatizando a importância da união global para enfrentar os desafios ambientais e garantir um futuro sustentável para todos. Após a emocionante cerimônia internacional, o filme ainda reserva uma última sequência, carregada de simbolismo e reflexão. Uma voz em off, pertencente a um dos protagonistas, narra uma mensagem de despedida que ressoa profundamente com o público. Ela fala sobre a fragilidade da Terra, sobre como o planeta, apesar de sua força e vastidão, depende do cuidado e respeito da humanidade. A narração reflete sobre o aprendizado que a humanidade precisou enfrentar e a transformação pela qual passou ao perceber que o poder de destruir e criar está paradoxalmente em suas mãos. Enquanto a voz narra, as cenas mudam. Vemos crianças brincando em prados verdes, rios cristalinos correndo novamente, animais retornando a habitats que haviam sido destruídos. Em uma cidade futurista, totalmente reconstruída com tecnologias ecológicas, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, usando energia limpa e renovável, cercadas de áreas verdes, num contraste poderoso com o cenário caótico de destruição que dominou os momentos iniciais do filme. A desconfiança de um homem coloca em alerta todas as autoridades mundiais. Seria possível um exército inimigo dominar o clima mundial? Uma nova arma dá indícios de ter sido criada, e ela tem o poder de fazer com que a natureza se volte contra os inimigos de quem a possui. Agora, é preciso descobrir, o mais depressa possível, quem está por trás desse plano audacioso que colocará em risco a vida em todo o planeta Terra. O que ninguém imaginava é que a natureza não pode ser controlada. E, uma vez dado início nesse processo de destruição, as consequências serão imprevisíveis. Um planeta em fúria, pronto para destruir tudo o que vê pela frente. Fabulosos efeitos especiais, muito realistas, fazem parte dessa grande aventura. Encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de homens e mulheres corajosos irá tentar encontrar o caminho de volta para a harmonia com o planeta. Será preciso ser rápido, antes que o apocalipse se torne uma realidade. A desconfiança crescente de um grupo de cientistas coloca em alerta todas as autoridades globais. Seria possível que uma série de eventos climáticos extremos esteja ligada a um complexo sistema de satélites destinado a controlar o clima mundial? Uma nova tecnologia dá indícios de ter sido desenvolvida, e essa tecnologia tem o poder de alterar radicalmente as condições meteorológicas, fazendo com que a natureza se volte contra as cidades e os países que a utilizam. Agora, é necessário descobrir, o mais rápido possível, quem está por trás desse plano ameaçador, que pode colocar em risco a sobrevivência do planeta Terra. O que ninguém imaginava é que o sistema climático não pode ser controlado de forma segura, e uma vez iniciado esse processo de manipulação climática, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis. Um planeta em caos, pronto para enfrentar tempestades, furacões e inundações devastadoras.
Efeitos visuais espetaculares e muito realistas fazem parte dessa grande produção. Restaurar a ordem climática e encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de cientistas e especialistas destemidos tentará resolver a crise e restaurar o equilíbrio do clima global. Será preciso agir rapidamente, antes que o apocalipse climático se torne uma realidade irreversível. Com o planeta à beira da destruição, a equipe de especialistas enfrenta uma corrida contra o tempo. Eles precisam desvendar a complexa teia de sabotagem que está por trás dos desastres naturais em massa, que afetam regiões inteiras e colocam milhões de vidas em perigo. A tecnologia de controle climático, que deveria ser uma solução, revela-se uma ameaça colossal, amplificando tempestades e desastres em uma escala sem precedentes. À medida que tempestades gigantescas, furacões devastadores e inundações arrasadoras atingem várias partes do mundo, a equipe deve enfrentar não apenas os desafios naturais, mas também a resistência de aqueles que têm interesses próprios na manutenção do caos. Em meio a essas catástrofes, eles tentam identificar e desativar os dispositivos responsáveis, enquanto lutam para salvar as cidades e comunidades ameaçadas. A tensão aumenta quando descobrem que a chave para salvar o planeta pode estar em uma solução inovadora, mas extremamente arriscada. A equipe precisa superar desafios técnicos e lidar com conflitos internos para implementar uma estratégia que possa restaurar o equilíbrio climático. O sucesso dependerá de sua habilidade de trabalhar em conjunto e de tomar decisões rápidas e precisas, enquanto o mundo continua a desmoronar ao seu redor. Enquanto a estabilidade climática começa a ser restaurada, o filme destaca a resiliência e a coragem dos protagonistas, que enfrentaram desafios extremos e superaram obstáculos quase intransponíveis. As consequências das ações da equipe são evidentes na recuperação gradual das regiões afetadas, que começam a se reconstruir e a voltar à normalidade. O filme enfatiza a importância da cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente, mostrando como o esforço coletivo pode fazer a diferença diante de crises globais. As cenas finais mostram o retorno à paz e à harmonia com a natureza, mas também refletem uma lição duradoura sobre a necessidade de uma abordagem equilibrada e cuidadosa ao lidar com tecnologias poderosas. A equipe de heróis, agora reconhecida por sua bravura e competência, se despede com um sentimento de realização e esperança. A mensagem final do filme é clara: a humanidade deve respeitar e proteger o planeta, aprendendo com as dificuldades enfrentadas e adotando práticas sustentáveis para garantir um futuro seguro e equilibrado. Com o planeta em processo de recuperação, o filme conclui com uma série de cenas que ilustram a nova era de conscientização ambiental. As imagens mostram comunidades reconstruídas, com infraestrutura adaptada para resistir a futuros desastres e práticas sustentáveis sendo adotadas em grande escala. Os protagonistas, agora reconhecidos como heróis, são homenageados em cerimônias globais, simbolizando a vitória da ciência e da coragem sobre a adversidade. Eles se tornam defensores de um novo compromisso com a proteção do meio ambiente, utilizando sua experiência para educar e inspirar outros sobre a importância da prevenção e da gestão responsável dos recursos naturais. A trama deixa uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios aparentemente insuperáveis, ressaltando que, embora o caminho para a recuperação possa ser longo e árduo, a união e a determinação podem levar a um futuro mais seguro e sustentável. Enquanto o planeta continua a se recuperar, o filme revela como o evento catastrófico gerou um movimento global para a preservação ambiental. Governos, empresas e cidadãos se mobilizam para implementar novas políticas e tecnologias que visam minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. As comunidades se tornam mais conscientes e ativas na proteção dos recursos naturais, adotando práticas que reduzem a pegada ecológica e promovem a regeneração dos ecossistemas. A equipe de heróis se transforma em líderes de um movimento global, organizando conferências e campanhas para compartilhar seu conhecimento e experiências. Eles trabalham para garantir que a nova era de vigilância e responsabilidade ambiental se mantenha firme
e que o progresso feito não seja perdido com o tempo. Suas histórias inspiram novas gerações a valorizar e proteger o planeta, mantendo viva a lição sobre a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa. A cena final do filme destaca uma cerimônia internacional em que líderes mundiais, cientistas e representantes de comunidades se reúnem para celebrar a restauração do equilíbrio ambiental. O evento é marcado por discursos emocionantes e apresentações que ilustram os avanços feitos em ciência, tecnologia e políticas ambientais. Os protagonistas, agora figuras de destaque na luta ambiental, recebem reconhecimento por sua coragem e dedicação, mas também compartilham o palco com jovens ativistas e cientistas emergentes que prometem continuar o trabalho iniciado. Eles enfatizam a importância de manter a vigilância e o compromisso com a proteção do planeta, sublinhando que a verdadeira vitória não está apenas na recuperação, mas na criação de um legado de responsabilidade e ação contínua. A câmera então mostra imagens de projetos de reabilitação ambiental bem-sucedidos, como florestas regeneradas, áreas costeiras restauradas e comunidades que prosperam com práticas sustentáveis. O filme destaca a resiliência da natureza e o impacto positivo das ações humanas bem direcionadas. A mensagem final do filme ressoa com um tom otimista. Apesar das dificuldades enfrentadas e das crises que podem surgir, a capacidade de aprender, adaptar e colaborar pode transformar desafios em oportunidades para um futuro mais promissor. O filme termina com uma panorâmica do planeta, mostrando um mundo que, embora marcado pelas cicatrizes do passado, está agora em um caminho de recuperação e renovação, com uma nova geração pronta para continuar o trabalho de preservação e desenvolvimento sustentável. Com créditos finais acompanhados por uma trilha sonora inspiradora, o filme deixa uma impressão duradoura de esperança e determinação, enfatizando a importância da união global para enfrentar os desafios ambientais e garantir um futuro sustentável para todos. Após a emocionante cerimônia internacional, o filme ainda reserva uma última sequência, carregada de simbolismo e reflexão. Uma voz em off, pertencente a um dos protagonistas, narra uma mensagem de despedida que ressoa profundamente com o público. Ela fala sobre a fragilidade da Terra, sobre como o planeta, apesar de sua força e vastidão, depende do cuidado e respeito da humanidade. A narração reflete sobre o aprendizado que a humanidade precisou enfrentar e a transformação pela qual passou ao perceber que o poder de destruir e criar está paradoxalmente em suas mãos. Enquanto a voz narra, as cenas mudam. Vemos crianças brincando em prados verdes, rios cristalinos correndo novamente, animais retornando a habitats que haviam sido destruídos. Em uma cidade futurista, totalmente reconstruída com tecnologias ecológicas, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, usando energia limpa e renovável, cercadas de áreas verdes, num contraste poderoso com o cenário caótico de destruição que dominou os momentos iniciais do filme. A desconfiança de um homem coloca em alerta todas as autoridades mundiais. Seria possível um exército inimigo dominar o clima mundial? Uma nova arma dá indícios de ter sido criada, e ela tem o poder de fazer com que a natureza se volte contra os inimigos de quem a possui. Agora, é preciso descobrir, o mais depressa possível, quem está por trás desse plano audacioso que colocará em risco a vida em todo o planeta Terra. O que ninguém imaginava é que a natureza não pode ser controlada. E, uma vez dado início nesse processo de destruição, as consequências serão imprevisíveis. Um planeta em fúria, pronto para destruir tudo o que vê pela frente. Fabulosos efeitos especiais, muito realistas, fazem parte dessa grande aventura. Encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de homens e mulheres corajosos irá tentar encontrar o caminho de volta para a harmonia com o planeta. Será preciso ser rápido, antes que o apocalipse se torne uma realidade. A desconfiança crescente de um grupo de cientistas coloca em alerta todas as autoridades globais. Seria possível que uma série de eventos climáticos extremos esteja ligada a um complexo sistema de satélites destinado a controlar o clima mundial? Uma nova tecnologia dá indícios de ter sido desenvolvida, e essa tecnologia tem o poder de alterar radicalmente as condições meteorológicas,
fazendo com que a natureza se volte contra as cidades e os países que a utilizam. Agora, é necessário descobrir, o mais rápido possível, quem está por trás desse plano ameaçador, que pode colocar em risco a sobrevivência do planeta Terra. O que ninguém imaginava é que o sistema climático não pode ser controlado de forma segura, e uma vez iniciado esse processo de manipulação climática, as consequências serão catastróficas e imprevisíveis. Um planeta em caos, pronto para enfrentar tempestades, furacões e inundações devastadoras. Efeitos visuais espetaculares e muito realistas fazem parte dessa grande produção. Restaurar a ordem climática e encontrar a paz com a natureza novamente será uma tarefa quase impossível. Mas uma equipe de cientistas e especialistas destemidos tentará resolver a crise e restaurar o equilíbrio do clima global. Será preciso agir rapidamente, antes que o apocalipse climático se torne uma realidade irreversível. Com o planeta à beira da destruição, a equipe de especialistas enfrenta uma corrida contra o tempo. Eles precisam desvendar a complexa teia de sabotagem que está por trás dos desastres naturais em massa, que afetam regiões inteiras e colocam milhões de vidas em perigo. A tecnologia de controle climático, que deveria ser uma solução, revela-se uma ameaça colossal, amplificando tempestades e desastres em uma escala sem precedentes. À medida que tempestades gigantescas, furacões devastadores e inundações arrasadoras atingem várias partes do mundo, a equipe deve enfrentar não apenas os desafios naturais, mas também a resistência de aqueles que têm interesses próprios na manutenção do caos. Em meio a essas catástrofes, eles tentam identificar e desativar os dispositivos responsáveis, enquanto lutam para salvar as cidades e comunidades ameaçadas. A tensão aumenta quando descobrem que a chave para salvar o planeta pode estar em uma solução inovadora, mas extremamente arriscada. A equipe precisa superar desafios técnicos e lidar com conflitos internos para implementar uma estratégia que possa restaurar o equilíbrio climático. O sucesso dependerá de sua habilidade de trabalhar em conjunto e de tomar decisões rápidas e precisas, enquanto o mundo continua a desmoronar ao seu redor. Enquanto a estabilidade climática começa a ser restaurada, o filme destaca a resiliência e a coragem dos protagonistas, que enfrentaram desafios extremos e superaram obstáculos quase intransponíveis. As consequências das ações da equipe são evidentes na recuperação gradual das regiões afetadas, que começam a se reconstruir e a voltar à normalidade. O filme enfatiza a importância da cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente, mostrando como o esforço coletivo pode fazer a diferença diante de crises globais. As cenas finais mostram o retorno à paz e à harmonia com a natureza, mas também refletem uma lição duradoura sobre a necessidade de uma abordagem equilibrada e cuidadosa ao lidar com tecnologias poderosas. A equipe de heróis, agora reconhecida por sua bravura e competência, se despede com um sentimento de realização e esperança. A mensagem final do filme é clara: a humanidade deve respeitar e proteger o planeta, aprendendo com as dificuldades enfrentadas e adotando práticas sustentáveis para garantir um futuro seguro e equilibrado. Com o planeta em processo de recuperação, o filme conclui com uma série de cenas que ilustram a nova era de conscientização ambiental. As imagens mostram comunidades reconstruídas, com infraestrutura adaptada para resistir a futuros desastres e práticas sustentáveis sendo adotadas em grande escala. Os protagonistas, agora reconhecidos como heróis, são homenageados em cerimônias globais, simbolizando a vitória da ciência e da coragem sobre a adversidade. Eles se tornam defensores de um novo compromisso com a proteção do meio ambiente, utilizando sua experiência para educar e inspirar outros sobre a importância da prevenção e da gestão responsável dos recursos naturais. A trama deixa uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios aparentemente insuperáveis, ressaltando que, embora o caminho para a recuperação possa ser longo e árduo, a união e a determinação podem levar a um futuro mais seguro e sustentável. Enquanto o planeta continua a se recuperar, o filme revela como o evento catastrófico gerou um movimento global para a preservação ambiental.
Governos, empresas e cidadãos se mobilizam para implementar novas políticas e tecnologias que visam minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. As comunidades se tornam mais conscientes e ativas na proteção dos recursos naturais, adotando práticas que reduzem a pegada ecológica e promovem a regeneração dos ecossistemas. A equipe de heróis se transforma em líderes de um movimento global, organizando conferências e campanhas para compartilhar seu conhecimento e experiências. Eles trabalham para garantir que a nova era de vigilância e responsabilidade ambiental se mantenha firme e que o progresso feito não seja perdido com o tempo. Suas histórias inspiram novas gerações a valorizar e proteger o planeta, mantendo viva a lição sobre a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa. A cena final do filme destaca uma cerimônia internacional em que líderes mundiais, cientistas e representantes de comunidades se reúnem para celebrar a restauração do equilíbrio ambiental. O evento é marcado por discursos emocionantes e apresentações que ilustram os avanços feitos em ciência, tecnologia e políticas ambientais. Os protagonistas, agora figuras de destaque na luta ambiental, recebem reconhecimento por sua coragem e dedicação, mas também compartilham o palco com jovens ativistas e cientistas emergentes que prometem continuar o trabalho iniciado. Eles enfatizam a importância de manter a vigilância e o compromisso com a proteção do planeta, sublinhando que a verdadeira vitória não está apenas na recuperação, mas na criação de um legado de responsabilidade e ação contínua. A câmera então mostra imagens de projetos de reabilitação ambiental bem-sucedidos, como florestas regeneradas, áreas costeiras restauradas e comunidades que prosperam com práticas sustentáveis. O filme destaca a resiliência da natureza e o impacto positivo das ações humanas bem direcionadas. A mensagem final do filme ressoa com um tom otimista. Apesar das dificuldades enfrentadas e das crises que podem surgir, a capacidade de aprender, adaptar e colaborar pode transformar desafios em oportunidades para um futuro mais promissor. O filme termina com uma panorâmica do planeta, mostrando um mundo que, embora marcado pelas cicatrizes do passado, está agora em um caminho de recuperação e renovação, com uma nova geração pronta para continuar o trabalho de preservação e desenvolvimento sustentável. Com créditos finais acompanhados por uma trilha sonora inspiradora, o filme deixa uma impressão duradoura de esperança e determinação, enfatizando a importância da união global para enfrentar os desafios ambientais e garantir um futuro sustentável para todos. Após a emocionante cerimônia internacional, o filme ainda reserva uma última sequência, carregada de simbolismo e reflexão. Uma voz em off, pertencente a um dos protagonistas, narra uma mensagem de despedida que ressoa profundamente com o público. Ela fala sobre a fragilidade da Terra, sobre como o planeta, apesar de sua força e vastidão, depende do cuidado e respeito da humanidade. A narração reflete sobre o aprendizado que a humanidade precisou enfrentar e a transformação pela qual passou ao perceber que o poder de destruir e criar está paradoxalmente em suas mãos. Enquanto a voz narra, as cenas mudam. Vemos crianças brincando em prados verdes, rios cristalinos correndo novamente, animais retornando a habitats que haviam sido destruídos. Em uma cidade futurista, totalmente reconstruída com tecnologias ecológicas, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, usando energia limpa e renovável, cercadas de áreas verdes, num contraste poderoso com o cenário caótico de destruição que dominou os momentos iniciais do filme. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.